Fala galera, beleza? Quer saber mais sobre o assunto mais cobrado do Enem? Então solta a vinheta. E aí galera, beleza? O professor Gustavo aqui de novo. E antes de começar essa aula, eu queria agradecer o pessoal que tem assistido, tem comentado, tem colocado seus e-mails nos comentários. E eu tenho respondido a lista de exercício, né? Então eu quero saber de você, como é que estão as listas? Vocês estão conseguindo fazer? Tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, coloca no comentário aqui. Então vamos lá para mais uma aula sobre problemas ambientais. Como vocês sabem, é o assunto que mais aparece no Enem. A gente abordou alguns assuntos na aula passada e a gente precisa finalizar com outros muito importantes. E hoje o assunto central da aula é o lixo. Galera, problemática com o lixo. Vocês sabem, o lixo é um problema muito sério que a sociedade tem hoje em dia. Porque hoje em dia, na verdade, o lixo, ele sempre foi um problema. Mas hoje, nós estamos com uma produção muito grande de lixo. Isso acontece por causa das embalagens descartáveis, principalmente, e de um grande incentivo que existe ao consumo e a galera aumentando o poder aquisitivo e consumindo cada vez mais, a população crescendo, consumindo mais também, e aí fica sempre aquele problema, aquele dilema. Onde jogar o lixo? Será que a gente tem espaço? A gente vai conseguir ficar jogando lixo em qualquer lugar? Então o lixo é um problema. E não só o lixo, que o Enem já abordou várias vezes, mas nós estamos com um assunto específico dentro dessa poluição, dentro do lixo, que a gente já vai abordar. Mas antes de abordar esse assunto, eu queria só lembrar com vocês quais são os possíveis destinos que o lixo pode ter. Que o Enem já cobrou isso, vocês sabem disso, já devem ter feito algumas questões relacionadas ao lixo. Vamos lá, galera, o lixão, ele é o mais comum, infelizmente. Ele é o mais comum, só que em termos de poluição ele é o pior. Então vamos pensar, o que é um lixão na verdade? Um lixão é uma área que geralmente é afastada de um grande centro, simplesmente uma área escolhida onde o homem vai lá e deposita o lixo, os caminhões recolhem o lixo, vão lá e jogam esse lixo. Tá? Então é uma coisa que para o ambiente é péssimo. Por quê? Vocês sabem que é o seguinte, o problema do lixão é que a decomposição desse lixo, né, gera um líquido chamado chorume. E esse chorume penetra no solo, contamina o solo, portanto, e penetra também mais ainda no solo, podendo contaminar lençol freático. Então isso é horrível. E o lixo também, ele libera gases, né? A decomposição do lixo libera gases. Alguns gases, por exemplo, como o metano, que na verdade é um dos gases do efeito estufa, lembra a aula passada, aquecimento global e tudo mais. Então a poluição gerada por um lixão é muito grande, além da gente ter proliferação de doenças ali e tal, e animais que vão lá, e várias pessoas dependem de um lixão, vão no lixão para procurar coisas que possam ter algum valor. Então o lixão, o destino que é dado ao lixo em forma de lixão, é o mais barato, por isso que é o mais usado, mas é péssimo em relação à poluição. Então o que nós teríamos talvez como uma alternativa, o que seja melhor que isso? Um aterro sanitário. Na verdade, um aterro sanitário é uma área planejada, ou pelo menos deveria ser, caso seja executado, bem planejado e bem executado, uma área que busca acabar, ou pelo menos reduzir drasticamente aqueles problemas que a gente acabou de ver no lixão. Então o que nós teríamos num aterro sanitário? Seria uma área planejada, onde a gente precisa impermeabilizar o solo, para que esse chorume que escorre não possa contaminar o solo, lençol freático, e esse chorume ele é canalizado, tratado para depois sim ser lançado em um rio, mar, uma coisa assim, mas ele precisa ser tratado primeiro. E aí o gás também ele é canalizado, o gás também é tratado para não ser lançado in natura, assim na atmosfera, e num aterro nós teríamos a deposição então de uma camada de lixo, terra, e é compactado isso, então por isso o nome é aterro, né? Isso vai sendo sempre compactado, como a gente está observando nessas imagens, processo de impermeabilização do solo. Aqui um caminhão despejando lixo, depois vai passar uma máquina, quando isso aqui estiver cheio de lixo, uma máquina compactando isso com terra e tal. Então isso é um aterro sanitário. O aterro sanitário ele tem uma vida útil, né? Depende do tamanho, sim, mas ele vai ter uma vida útil. E aí o legal dele é que depois de um tempo
a gente pode utilizar essa área, reflorestar essa área e utilizar como um parque, como a gente está vendo nessa imagem, que não é do Brasil, mas poderia ser. Não é aqui ainda porque falta vontade política, basicamente, investimento nessa área, mas poderia ser, olha só, um aterro sanitário, depois que ele não pode mais ser utilizado, por causa da vida útil dele, a gente pode transformar numa área de um parque legal, de lazer para a população, uma área com vegetação. Então isso é um aterro sanitário. Mas assim, o assunto poluição que eu queria destacar para vocês é a poluição causada pelo plástico. E eu vou começar abordando, trazendo para vocês essas duas notícias que são meio impactantes. Oceanos terão mais plásticos do que peixes em 2050, diz estudo. Isso aqui foram dados divulgados no Fórum Econômico Mundial. Tenso, né? E o segundo, ONU lança campanha para reduzir plástico nos oceanos, porque segundo a entidade, plástico representa 80% do lixo no oceano e causa prejuízo no valor de 8 bilhões de dólares nos ecossistemas marinhos. Galera, o assunto plástico, vocês sabem, tem sido muito discutido. Ano passado isso saiu muito no noticiário, esse ano também. Então é um assunto que pode sim aparecer para vocês, tanto no Enem como em outras provas. Então vamos lembrar o plástico. Vocês sabem que tem aquela questão de hoje em dia toda embalagem de plástico, a gente usa muito plástico, tudo descartável, né? E aí não sabe muito o que fazer. Tem a parte que alguns locais que reciclam, mas outros locais não. Então isso acaba indo parar nos oceanos e aí está o grande problema. Vocês sabem que tem uma demora muito grande para esse plástico se decompor, muito grande mesmo, muito grande. E aí isso vai acabar indo parar nos oceanos. E vocês talvez já tenham ouvido falar que existem algumas ilhas de lixo assim no oceano. Na verdade, não é bem uma ilha assim, mas o que acontece é que nós temos algumas correntes que acabam levando esse lixo sempre para os mesmos locais. Então a gente está observando aqui nessa imagem, essas correntes que existem ali, existem várias ao redor do mundo, né, mas as maiores que concentram mais lixo estão ali no Pacífico, ali lá ao pé da costa dos Estados Unidos. O que a gente tem aqui? Essas regiões que a gente como se fossem redemoinhos ali na água, chamados vórtices, elas acabam aprisionando e que esse lixo vai sendo tudo levado para cá e fica preso aqui. Então é muito plástico ali, muito plástico, formando verdadeiros acúmulos maiores, com áreas maiores que muitos países que a gente tem. Então isso é um problema muito sério. E o plástico, vocês sabem que quando ele vai começando a se decompor, vai formando polímeros de polímeros menores, isso contamina a água, contamina os animais, isso pode contaminar até o homem. Porque isso pode se acumular nos seres vivos, o homem vai lá e se alimenta desses peixes e tal, e também pode se contaminar. Mas as imagens sempre mais tristes, mais fortes, são as de animais que acabam ingerindo esse plástico. Então isso é um problema muito sério. Galera, vocês sabem, pensa aqui, o que vocês estão observando nessa imagem? Nós, seres humanos, a gente conhece, sabe o que é uma sacola, sabe o que é um plástico. Então a gente observa isso aqui e vê que isso é uma sacola. Mas uma tartaruga, que não sabe o que é uma sacola e se alimenta de água viva, ela vai olhar isso aqui e vai achar que é alimento. E ela vai ingerir. E vocês sabem o que vai acontecer com ela. Vai acabar morrendo. Porque ela não vai conseguir digerir esse plástico. Então são imagens sempre muito frequentes. Na verdade, vários estudos, né, quando os animais eles aparecem mortos nas praias, eles fazem estudo para verificar o conteúdo estomacal ali, acham muito plástico, galera, em tartarugas, peixes, baleias, aves marinhas. Então, vocês já viram várias imagens como essa, de animais ficando presos em rede abandonada, em plástico, assim, em latas, em coisas que não deveriam estar lá, mas o homem, como não dá um destino correto para o seu lixo, isso acaba indo parar no oceano e prejudicando os animais. Então, como eu falei ali, plástico dentro de uma ave marinha. Então, esses animais, eles não sabem o que é aquilo, eles vão observar aquele objeto boiando com uma cor diferente, eles vão achar que é um alimento e vão ingerir e não conseguem ingerir, isso vai acumulando e vai acabar provocando a morte deles. Então isso é um assunto que tem sido bastante comentado, vale a pena ficar ligado. Não esgotamos o assunto ainda, porque em relação à poluição da água e a poluição por plástico, a gente pode abordar várias, tentar cercar de várias formas o que pode aparecer para vocês. Como por exemplo, galera, hoje em dia nós temos um problema muito sério, esse é um problema muito moderno, né? Que é a questão do lixo eletrônico. Vocês sabem que hoje em dia a gente tem os equipamentos eletrônicos sendo cada vez mais produzidos e programados para ficarem obsoletos em pouco tempo, né? Então a gente tem assim, o teu celular.
Você compra um celular de última geração, mas na verdade esse celular ali ele foi feito para daqui 1 ano, 2 anos, ele já ser ultrapassado, porque as empresas já lançaram outros modelos e te estimulam a comprar esse outro modelo, e que você compra outro modelo, você vai comprando e fica aquele celular antigo em casa e não sabe o que fazer. Então nós temos uma quantidade muito grande de equipamentos eletroeletrônicos sendo produzidos, consumidos, trocados, e a gente não sabe o que fazer, como destinar. E acaba indo para o lixo comum, o que não deve ocorrer. Esses equipamentos eletroeletrônicos e as pilhas e baterias que vão neles, jamais, em hipótese alguma, podem ir parar no lixo comum. Eles contêm substâncias altamente poluentes, metais pesados, coisas tóxicas, além de possuir componentes que poderiam ser reciclados, reaproveitados, o que reduziria consumo, né? Já que uma das formas de reduzir consumo é reaproveitar, é reutilizar e reciclar. Esses equipamentos possuem destinos corretos, possuem locais adequados para que a gente possa levar e despejar e descartar isso lá. Se você não sabe onde ficam esses locais na sua cidade, procura a internet. As prefeituras normalmente têm campanhas, têm locais onde elas disponibilizam que a gente possa descartar esses produtos. Não joga no lixo comum, por favor. Isso aí é altamente poluente. Altamente poluente principalmente por causa disso aqui, ó, metais pesados. Pessoal, metais pesados vão na composição aqui, ó, eletrodomésticos portáteis, equipamentos de informática, pilhas, baterias, telefones, equipamento de áudio, vídeo, produtos como zinco, cobre, níquel, chumbo, cromo, cádmio, mercúrio, arsênio, manganês, metais pesados. Isso é altamente poluente. É altamente poluente porque esses produtos não são biodegradáveis. O que não é biodegradável vai se acumular na natureza. Já vamos falar de um tipo de poluição, segura um pouquinho aí, vamos falar de um tipo de poluição provocado por substâncias não biodegradáveis. Mas eu quero juntar os metais pesados e uma outra que também o Enem já cobrou muito e pode aparecer, vários vestibulares, e a gente tem um problema sério com isso, que além dos metais pesados estarem se acumulando por não serem biodegradáveis, nós temos ainda a problemática dos agrotóxicos. Agrotóxico, veneno. Galera, vocês sabem, eu acho, mas se não sabem, fique sabendo, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Então você aí que está assistindo essa aula, sabe que você, junto com os outros brasileiros, nós somos a população mundial que mais come veneno no mundo inteiro. No mundo inteiro. Isso é muito sério. Isso é muito sério, galera. Porque vocês sabem que essas substâncias são altamente prejudiciais à saúde. E essa substância, tá, mas como assim? A gente come isso direto? Como é que acontece isso? Pessoal, esse tipo de poluição que é causado por uma substância não biodegradável, como um metal pesado, ou essa substância encontrada nesses agrotóxicos, elas geram um problema chamado de bioacumulação ou magnificação trófica, que já foi muito abordado pelos vestibulares, inclusive pelo Enem. Olha só, bioacumulação, a ideia de alguma coisa se acumulando ao longo dos seres vivos. Ou a ideia aqui, ó, magnificação trófica. O que é magnificar alguma coisa? É ampliar. E tróficos tem a ver com cadeia alimentar, com relações alimentares. Então é algo que vai se amplificando ao longo das cadeias alimentares. E por que isso acontece? Isso acontece sempre que nós temos o lançamento de um produto que não é biodegradável, que os seres vivos não conseguem degradar, digerir, quebrar aquilo. Se não consegue digerir, aquilo vai acabar acumulando dentro do seu organismo, dentro dos seus tecidos. E porque ele vai se ampliando, se acumulando mais ainda dentro das cadeias alimentares. Vamos dar uma olhada num exemplo aqui, que eu acho que vai ficar bem fácil de entender. Pessoal, olha só, se a gente lança algum poluente desse, tá, na água, que não é biodegradável, um agrotóxico, um veneno, né? Jogou veneno, agrotóxico na plantação, aquilo acabou escorrendo para um rio. Essas substâncias tóxicas não biodegradáveis vão se acumular na água e elas vão acabar penetrando no corpo das plantas, que elas vão pegar as algas e as plantas, elas vão pegar essa substância que tem na água para realizar o seu metabolismo, fazer sua fotossíntese e assim vai. Então significa que esses poluentes vão se acumulando dentro do corpo das algas, das plantas aqui no caso. Essas plantas ou algas servem de alimento para alguns animais. Então nós podemos ter aqui, ó, um peixe pequeno se alimentando dessas algas. Aquele poluente que se acumulou dentro do corpo da alga, a hora que esse peixe comer, vai passar para dentro do corpo dele.
O problema é que esse peixe não come uma planta só na vida dele ou uma alga, vai comer várias ao longo da vida. Então, cada vez que ele se alimentar, aquela substância vai se acumulando numa concentração maior dentro do seu corpo. Acontece que esse peixinho pequeno, que se alimenta da alga, da planta, ele também serve de alimento para um peixe maior. Então, quando o peixe maior comer esse peixinho pequeno, ele vai acumular dentro do corpo dele também todos aqueles poluentes. E esse peixe maior não come um peixe pequeno só, ele come vários ao longo da vida. Então, vocês estão entendendo a ideia de acumulação? Quem vai ser o maior prejudicado nessa ideia de bioacumulação? Quem estiver no final da cadeia alimentar, que no caso da imagem é o ser humano. E no caso de várias cadeias alimentares é o ser humano. Vocês sabem que nós somos o topo das cadeias alimentares nas quais participamos. Então, se tem alguma substância que vai se acumulando ao longo da cadeia alimentar, nós seremos sempre os maiores prejudicados. Nós seremos aqueles que teremos a maior concentração desse poluente. Dá uma olhada nessa imagem, onde os pontinhos representam a concentração de uma substância dessa não biodegradável, um metal pesado, um agrotóxico, alguma coisa assim. Olha, a alga, que é um produtor, consumidor primário, então concentra mais o poluente. O consumidor secundário também vai concentrar mais, porque ele se alimenta de várias larvas aqui ao longo da vida. Então, o consumidor terciário, um peixe grande, e até chegar no consumidor quaternário dessa cadeia, no caso o homem, olha a diferença na concentração que nós temos. Isso é a magnificação trófica, isso é a bioacumulação. Isso acontece o tempo inteiro, ainda mais aqui que a gente usa muito isso. Um exemplo bem clássico, que os vestibulares já cobraram muito, que utiliza o DDT como exemplo. O DDT, que é um agrotóxico, foi muito utilizado, né, um veneno das plantações, um agrotóxico. Olha só essa imagem que mostra como cresce a concentração, aqueles em partes por milhão ao longo da cadeia trófica. Então nós temos aqui a concentração na água, de repente em um nível mais acima, que é o zooplâncton, então aumenta muito a concentração. Nos peixes pequenos, que são quem se alimentam desse zooplâncton, então de 0,04 partes por milhão passou para 0,5. Nos peixes grandes, 0,5 passou para 2. E nas aves que se alimentam de peixe, passou de 2 para 25. Então, galera, isso é a bioacumulação. Fiquem atentos a esse tipo de poluição, que é muito frequente e o Enem já cobrou. Então, falando sobre isso também, de poluentes sendo lançados em água e se acumulando, não tem como a gente não finalizar tudo isso falando do acidente de Mariana, do desastre de Mariana. Galera, no final de 2015, né, 5 de novembro de 2015, vocês sabem, nós tivemos o maior desastre ecológico, o maior desastre ambiental da história do nosso país. E se tinha uma expectativa muito grande que ano passado isso fosse ser cobrado no Enem, bastante assim, né? De tanto que se falou sobre isso, mas não aconteceu, acabou não acontecendo. Talvez porque não tinha dado tempo, as questões estavam meio prontas, ou não quiseram entrar em algum tipo de polêmica naquela época ainda, mas já não pode esquecer disso, não pode deixar isso de lado. Vamos relembrar o que aconteceu para ficar fresco na memória. Vocês lembram que nós tivemos a ruptura de uma barragem, a barragem de Fundão, da mineradora Samarco, e essa lama que era barrada ali, né, ela acabou descendo, então a gente tem aqui o fluxo da lama, atingiu a barragem de Santarém, passou por cima e o fluxo da lama começou a descer e atingiu o distrito de Bento Rodrigues, destruiu na verdade o distrito de Bento Rodrigues. Então são aquelas imagens bem fortes que nós temos, algumas pessoas morreram, os animais estão ali morreram, todo mundo teve que abandonar suas casas, perderam tudo e tal, então foram imagens bem fortes e a lama continuou descendo, né, e chegou no Rio Doce. Então a gente teve basicamente, galera, a morte do Rio Doce. Lembra disso? Morreu o rio. Os seres vivos aqui, os peixes, tudo que estava ali morreu. Simplesmente a água ficou com uma coloração barrenta. A empresa disse que não tinham substâncias tóxicas ali naquela lama, mas vocês sabem que sim, né? Substâncias tóxicas, o rio, tem alguns especialistas que dizem que esse rio nunca vai se recuperar. Nunca vai voltar a ser o que era antes e tal. E se voltasse algo parecido, vai demorar muito tempo ainda, até porque o problema ainda não foi totalmente contornado, até esse ano ainda tinha vazamento lá, e a água do rio ainda não tinha voltado ao normal, e dava para ver algumas substâncias ainda lá sendo lançadas. E essa mancha chegou, né, desceu pelo rio e chegou até o Oceano Atlântico, então atingiu a costa do Espírito Santo ali. Então eram imagens bem tristes, então fiquem ligados nisso.
relação que existe com a poluição ambiental, com a poluição da água. E aí dá para fazer um link quando se tem um lançamento de algum poluente, alguma coisa assim, né, em área, região de água, né, de lago, lagoa principalmente. O Enem já abordou algumas vezes a questão da eutrofização. Lembra a eutrofização? Quando a gente tem o acúmulo de matéria orgânica, normalmente o homem ele lança de esgoto naquela região de lago e acumula matéria orgânica. Aquilo provoca a proliferação de alguns organismos e a alga se prolifera demais, cria uma película em cima da água, não deixa a luz penetrar, então outros organismos embaixo que precisam de luz vão morrer. E aí o acúmulo de matéria orgânica faz com que bactérias se proliferem absurdamente. E essas bactérias são aeróbias, portanto roubam oxigênio, acabam com o oxigênio da água. E eu tenho um lago sem oxigênio, com a vida toda transformada, um monte de ser vivo morrendo. E só sobra no final quem não precisa de oxigênio ou quem precisa de muito pouco. E algumas algas em cima, da gente aquela água toda verde, assim, o ambiente todo modificado. Isso é eutrofização. E o Enem já cobrou isso algumas vezes, né? Algumas vezes. Sobre eutrofização, eu tenho uma paródia, então vocês devem ter visto já que aqui no canal 5 Minutos de Biologia no YouTube tem várias paródias. Então se você é daquelas pessoas que gostam de estudar com música, eu acho um pouco mais fácil. Dá uma olhada ali sobre problemas ambientais, tem uma paródia lá da ecologia, não só sobre problemas ambientais, mas sobre outros assuntos da ecologia também. Então, galera, vale a pena ficar atento à questão dos problemas do lixo, da poluição que existe hoje em dia, tanto na água, quanto no solo, quanto na atmosfera, como nós vimos na primeira aula de problemas ambientais ali. Beleza? Só para lembrá-los que na próxima terça-feira a gente tem a nossa aula número 5, que vai abordar outros aspectos da ecologia que não estejam relacionados diretamente com a poluição. Porque vocês sabem que a poluição, sabe que a ecologia é o assunto mais cobrado pelo Enem, disparado a maior parte das questões da prova que vocês vão encontrar no Enem, elas são questões de ecologia. A maior parte dentro da ecologia são questões que abordam problemas ambientais, mas vários outros aspectos, vários outros temas dentro da ecologia também são cobrados. Então, na nossa próxima aula, nós teremos aqui uma discussão sobre relações ecológicas, cadeia alimentar, controle biológico, espécies invasoras e coisas desse tipo. Beleza, galera? Então, assim, lembrando ali, quem quiser receber notificação dessas aulas, se inscreve no canal, na próxima terça vai receber notificação. E quem quiser receber as listas de exercícios, que ainda não fez nenhuma, coloca o e-mail aqui embaixo nos comentários, que eu mando essa lista gabaritada para você. Valeu, galera? Então, assim, ó, bons estudos, um abraço e até a próxima aula.